Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite, querida, a todos os nossos queridos irmãos, né? Nós estamos assistindo, estão nos ouvindo. Nós louvamos a Deus, querida, por essa bendita oportunidade. Deus nos concede, querida, esse privilégio de, mais uma vez, podermos nos reunir como a igreja do Senhor Jesus, né? Para junto nessa noite nós adorarmos, para nós bendizermos o nome santo do nosso Deus. Hoje, querida, é uma noite para nós especial. É uma noite que nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. E eu creio, querido, que será uma noite muito edificante para cada um de nós. Eu creio dessa forma, né? Essa tem sido a nossa oração. Eu gostaria de convidar a toda a igreja, nossos amados irmãos que estão aqui no templo, nossos irmãos que estão em casa agora, por gentileza, abrirem a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo de número 15, nós vamos iniciar o nosso culto com a leitura da palavra do Senhor. E logo após estaremos orando, passando para o ministério de louvor, para junto nós adorarmos a Deus. Você, querido, que está em casa, né, reunido com a sua família, se houver essa possibilidade, se reúnam todos no mesmo ambiente, juntos, né, como família, como igreja. E já preparem também, querido, o pão, prepare o suco da uva, que daqui a pouco nós estaremos também consagrando, para mais tarde nós estarmos participando da Santa Ceia do Senhor. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler, querida, a partir do verso de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, querido, ao nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, eu quero, Deus amado, nesta noite te agradecer
por podermos, ó Deus amado, como igreja do Senhor, nos reunir, ó Deus amado, nesta casa de oração. Nós, ó Deus amado, aqui, os nossos amados irmãos, ó Deus querido, em seus lares. Senhor, estamos agora todos reunidos com apenas um propósito, que é de adorar, que é de bendizer, ó Deus amado, o nome santo do Senhor. Nós queremos pedir, ó Deus amado, a Tua graça, pedir, ó Deus amado, o Teu favor sobre nossas vidas, que o Senhor nos ajude, ó Deus amado, nesta noite. Nós não estamos aqui por causa das nossas necessidades, mas estamos aqui, ó Deus querido, porque nós Te amamos, e a alegria, Deus amado, em nosso coração, Senhor, em poder, ó Deus amado, Te cultuar. Que o Senhor nos conduza nessa noite, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos, ó Deus amado, alcançar o nosso propósito, que é, ó Deus amado, o Teu coração. Usa-nos, ó Deus amado, nesta noite, como instrumentos, ó Deus amado, em Tuas mãos, Senhor, na condução, ó Deus amado, deste culto. Os Teus servos, ó Deus amado, que estarão cantando hinos de louvor e adoração, ó Deus amado, ao Teu nome. Senhor, depois, ó Deus querido, Senhor, a palavra que será pregada, que cada momento, ó Deus amado, desse culto, seja, Deus querido, aleluia, ó Deus amado, uma bênção, que possamos, ó Deus amado, glorificar e exaltar o Teu nome. Seja conosco, e que o Senhor, ó Deus amado, venha cumprir o Teu propósito em cada coração. Para a glória do Teu nome nós oramos, e no nome santo de Jesus Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, querido. Vamos passar a palavra ao Ministério de Louvor, para junto nós adorarmos ao nosso Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos agradecer a graça que não é merecida por nós, mas que Ele nos deu por amor a nós. Amém? Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela Tua graça. Como explicar a Tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de Ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela Tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela Tua graça. Como explicar a Tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, sim, de graça eu recebo, e eu sei que não mereço, tudo vem de Ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela Tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela Tua graça.
Glórias a Deus, Tu és lindo, ó Jesus, maravilhoso, ó Senhor. Se não fosse a Tua graça, ó Deus, em nossas vidas. Aleluias, aleluia, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos, ó Pai.
Isso é impressionante, o infinito amor de Deus nas nossas vidas, igreja. Deus, Ele não desiste de nós. Ele continua nos amando, mesmo sendo nós pecadores, Ele continua nos amando. Ele abomina e odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E a misericórdia do Senhor alcança aquele que peca. Quando ele se arrepende e deixa, ele encontra o perdão do nosso Pai. Ele é um Deus que continua nos amando. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Ele continua ali com as suas mãos estendidas, sempre a nos abençoar. O que resta é nós querermos abrir o nosso coração para o nosso Senhor entrar e fazer morada das nossas vidas. Muitas vezes nós nos perguntamos: aonde está esse Deus que eu não vejo Ele na minha vida? Onde se encontra esse Deus que me deixou sozinho em meio a tudo isso que estou vivendo? Esse Deus está no céu, esse Deus está na terra, esse Deus está do nosso lado, esse Deus não está com a nossa vida e a nossa no colo dele. Esse é um Deus que não desiste e não vai desistir. Ele continua nos amando. O amor dele em nossas vidas é infinito, porque Ele vai continuar nos amando na glória. Quando aqui nós não estivermos mais, Ele também vai continuar nos amando na glória. Por isso Ele foi antes de nós preparar o lugar para que nós viéssemos a encontrá-lo naquele lugar que Ele foi nos preparar, esperando por nós ali, e continua ali nos amando, nos aguardando, mesmo nós aqui nos desviando do caminho dele, lutando contra aquilo que Ele quer para as nossas vidas às vezes, mas Ele não desiste de nós. Ele é um Deus que tem a sua poderosa mão, e a forte mão do Senhor nunca desiste das nossas vidas, nunca desiste de nos segurar, de nos conduzir. Esse é o nosso Deus, é o Deus a quem nós servimos. E falando assim, parece que nós até não servimos a Ele, parece que é Ele que serve a nós. Mas nós temos sim, igreja, que servir a esse Deus. Nós temos sim que nos entregarmos a esse Deus, nos prostrarmos aos pés desse nosso Senhor. Ele nos comprou 2 vezes, Ele deu seu sangue por nós. Ele é nosso dono, Ele é autor das nossas vidas, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele é o nosso tudo, igreja. Ele é o nosso tudo. Ele não desiste de nós. Não vamos desistir dele também não. Vamos continuar, vamos lutar. Eu sei que é difícil. A vida é difícil, mas não vamos desistir não. Vamos continuar lutando. Vamos continuar buscando esse Deus que não desiste de nós, esse Deus que tem um amor infinito por nós. Vamos na nossa vida aqui, nessa terra limitada, continuar buscando, nos rastejando, mas buscando a esse Senhor, que tudo é para as nossas vidas, e que não desiste nunca de nós. Ele nunca desiste de nós. O amor dele com certeza é infinito, e nos constrange quando nós caímos no arrependimento, e nos prostramos aos pés desse Senhor, aos pés dele, e vemos assim esse tamanho amor, o grande amor que tem dele em nossas vidas. Esse amor todo nos constrange com certeza, igreja. Com certeza ele nos constrange. O que devemos é buscar esse amor. Deus nunca segurou esse amor. Ele sempre soltou esse amor. Ele acreditou em nós quando nós mesmos não acreditávamos em nós. Ele ainda continua acreditando, nos esperando, nos amando. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos que buscar. Esse é o Deus que nós temos que nos render. Esse é o Deus que nós temos que nos prostrar. Que nós venhamos sempre a diminuir, para que esse Senhor sempre venha a crescer, e que Ele venha a crescer em nossas vidas, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Que isso aconteça para nós como um privilégio, não como um tormento, como uma dor, como uma dificuldade, mas como uma alegria de passar a dificuldade em nome do Senhor, para o Senhor, buscando o Senhor. É isso que nos faz vitorioso. É isso que aumenta a nossa fé, é isso que fortalece a esperança de que tudo isso aqui vai passar, mas que nós vamos sim viver um grande amor infinito do nosso Senhor junto com Ele na glória. Eu creio, igreja, e é naquilo que também você tem que crer. Eu creio. Tu és grande, ó Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus.
Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei só em ti, Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Tão grande amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Oh, amor sem fim, Senhor. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus, com grande amor. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus, tão grande amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, Senhor, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Teu amor é sem fim, Senhor. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Graças a Deus. Querido, há pouco nós estávamos cantando uma canção, né, que essa canção fala
da forma tão maravilhosa, querido, que Deus nos amou. E é um amor, querido, aleluia, incomparável. E eu acredito, querido, que não há nada que console mais o coração da igreja, é de ter essa certeza, querido, que mesmo sem nós merecermos coisa alguma, Deus, querido, resolveu nos amar. E eu costumo dizer, querido, bendito seja o Senhor, né? Bendito seja o Senhor, aleluia, porque Ele tem derramado do seu amor sobre nossas vidas. Eu gostaria de, nessa noite, dar uma oportunidade ao nosso irmão Robinho, né, para que ele possa também trazer aqui uma saudação a todos os irmãos em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, querido, estaremos participando da Santa Ceia do Senhor, amém? Então você prepare o pão, prepare aí o suco da uva na sua casa. Daqui a poucos instantes estaremos consagrando para nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Paz de Jesus, amém? Se você puder ficar de pé. Puder abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Coríntios 1, 24, e também já deixa aberta em 2 Coríntios, se puder já deixar marcado aí, que a gente lê mais rápido. 2 Coríntios 3, 18. 1 Coríntios 1, 24 e 2 Coríntios 3, 18. Diz assim, 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que estão chamados, também judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo por poder de Deus e sabedoria de Deus. Em 2 Coríntios 3, 18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo poder do Senhor. Amém? Eu queria nessa noite que a gente pudesse refletir um pouco sobre a glória. E nesses dois textos, eles vão falar primeiro sobre... Em 2 Coríntios 3, 18, vai falar que nós somos transformados de glória em glória. Existem algumas definições originais para a palavra glória, e uma delas que se encaixa bem nesse texto, né, que alguns teólogos defendem, que é a respeito da opinião. Né? Então, o que o texto vai falar mais ou menos que nós não somos mudados ou nós somos crescidos a partir simplesmente de um poder, né, ou de um momento de glória que nós recebemos, ou de um momento em um culto que a glória de Deus desce, e nós caímos no chão, nós falamos em línguas, ou nós fluímos no Espírito. Mas o texto basicamente quer dizer que nós somos mudados acerca da opinião de Deus sobre nossa vida. E para entender a respeito da opinião de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então o texto aqui está querendo dizer que nós mudamos a partir daquilo que nós ouvimos e ouvimos da voz de Deus. Já em 1 Coríntios 1, 24 vai falar que nós e todos que foram chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo por poder de Deus e sabedoria de Deus. E para significado da palavra glória como poder, que nós pentecostais né, defendemos, amamos, né? Quando acontece um verdadeiro Pentecoste no meio da igreja, parece que retorna a imagem de Atos 2. Esse significado da palavra se chama kabod, que é o poder de Deus que desce sobre um indivíduo ou sobre um grupo de indivíduos, e pessoas ali começam a se manifestar nessa glória de Deus. E é interessante que esses dois significados de glória aparecem diversas vezes na Bíblia, e nós somos apaixonados muitas vezes para ouvir o que Deus tem a falar, por mais que muitas vezes não damos ouvidos a Deus, mas muitas vezes a gente pergunta, né, a Deus o que Ele tem a falar. Nem sempre a gente corresponde ao que Ele tem para dizer a nós, nem sempre a gente muda a partir daquilo que Ele diz, mas nós amamos muitas vezes ouvir a voz de Deus, mesmo que não agrade nossos ouvidos. Mas nós também somos apaixonados pelo poder de Deus. Quem não vem para o culto pensando assim, olha, hoje Deus, eu acho que Deus vai mover ali. A gente passou um momento de oração, né? Hoje a gente esteve aqui com uns 5 irmãos, a gente orou aqui pela manhã, e a gente sempre segue aquela expectativa, né? Deus vai fazer algo, coisas poderosas. Então, o cabode de Deus vai vir, o poder de Deus vai vir sobre nós. E muitas vezes, queridos, não é isso, nem tampouco é outra coisa que acontece em nosso meio. Porque o texto vai dizer o seguinte, não sei se você ouviu ou prestou atenção em 2 Coríntios 3, 18, que ele vai dizer que a partir da opinião e a opinião de Deus, somos transformados na imagem.
E é algo interessante porque o João 1:14, ele vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, querido, a verdadeira glória que nós devemos ansiar, ou que muitas vezes a gente não consegue mudar a partir do que Deus nos fala para nós, é porque nós não estamos interessados em se parecer com Jesus. Porque a glória do Pai, o texto vai dizer em João 1:14, é o próprio Jesus. E a opinião de Deus só vem com um fator sobre nossa vida: nos transformar semelhantes a Jesus. Eu queria que nessa noite, antes de você ceiar, você pudesse fazer uma autoanálise, porque o escritor aos Coríntios 11, né? Ele vai perguntar: examine esse homem após você mesmo, ou se examine a partir desse momento que você vai estar ceando. Eu queria fazer uma pergunta para você, eu queria que você se perguntasse: será que a opinião de Deus, será que o doxa de Deus, será que o cabode de Deus, será que a glória de Deus tem transformado você na glória do Pai? E a glória do Pai é o Filho. Se você não está se transformando na imagem de Jesus, nem a opinião de Deus e nem o poder de Deus sobre a sua vida vai fazer você mudar. É por isso que o escritor vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque o desejo de Deus é que nos parecemos cada vez mais com o seu Filho amado. E é por isso que ele nos transformou, né, para o reino amado do Filho do seu amor. A intenção de Jesus vir à terra é somente para você ter uma imagem e uma referência em quem se transformar. Que nessa noite você não possa só cair no chão, que nessa noite você não possa querer só ouvir a voz de Deus, mas que nessa noite a voz de Deus possa lhe transformar semelhante a Jesus. Essa é a glória que nós precisamos. Deus abençoe. Graças a Deus. Querido, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir, amada igreja, que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 73. Na verdade, nós vamos continuar meditando na palavra, né? Porque era isso que nós estávamos fazendo aqui agora, enquanto o nosso irmão Robson estava, aleluia, ministrando a palavra aos nossos corações. Salmo de número 73. Glória a Deus. Eu creio, querido, que Deus nessa noite vai continuar falando aos nossos corações. Nós oramos pedindo a Deus, querido, que Deus, pela sua infinita graça, ministrasse uma palavra, né, sobre nossas vidas, sobre o nosso coração. Que Deus viesse, querido, tirar toda agitação. Vamos orar para que Deus nessa noite possa realizar a sua vontade em nossas vidas. O Salmo de número 73, ele nos diz assim, querido: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso,
achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém? Vamos orar, querido, ao nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças, ó Deus amado, nós te damos pela liberdade, ó Deus amado, que temos de poder, ó Deus amado, publicamente, Senhor, lermos, ó Deus amado, a tua palavra. Obrigado, ó Deus amado, pelo privilégio, ó Deus amado, que temos de poder, ó Deus amado, meditar, Senhor, nas Santas Escrituras, de poder, ó Deus amado, juntamente com os nossos irmãos, nos alimentarmos, ó Deus amado, da tua palavra, Senhor, nesta noite. Eu quero, ó Deus amado, em nome de Jesus te pedir que o Senhor venha tomar, ó Deus amado, a minha vida em tuas mãos, me usar, ó Deus amado, nesta noite como instrumento, ó Deus querido, de bênção, Senhor, para que a tua palavra alcance, ó Deus amado, o coração, ó Deus amado, dos nossos irmãos. Eu sei, Senhor Jesus amado, que o Senhor não precisa de mim. Na verdade, ó Deus amado, sou eu, como pregador, ó Deus amado, da tua palavra, que preciso, ó Deus amado, do Senhor. Por isso, ó Deus amado, eu te peço, tenha misericórdia da vida do teu servo, e que o Senhor possa, Deus amado, abençoar a tua igreja, Deus amado, nessa noite. Toma, Deus amado, o nosso coração em tuas mãos. Toma, Deus amado, a nossa mente, ó Deus querido, Senhor, em tuas mãos. Que o Senhor nos leve, ó Deus amado, nesta noite, à sujeição, ó Deus querido, da tua bendita palavra. Que possamos, ó Deus amado, compreender, Senhor, a tua palavra, e por ela sermos edificados. Essa, Deus amado, é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. O primeiro versículo, querido, desse salmo, no caso, Asaf, ele começa declarando que Deus é bom. Mas ele só pode, querido, fazer essa declaração depois dele entender, depois dele compreender o propósito, querido, aleluia, de Deus na vida do seu servo. Esse é um salmo, querido, que eu particularmente eu gosto muito dele, porque muitas vezes nós estamos assim, como Asaf, cheios de dúvidas, né? Tem alguns pensamentos, querido, que muitas vezes aparecem, irmão Robinho, na nossa cabeça, que sinceramente a gente fica até com medo, né? De ficar, meu Deus, o que é que esse negócio está fazendo aqui na minha cabeça? Por que que eu estou pensando essas coisas? Eu gosto, querido, aleluias, muito deste salmo, porque eu vejo, querido, aleluias, que Deus é tão maravilhoso, né? Porque às vezes nós temos vergonha de querer expressar, temos até medo de falar, querido, algumas coisas que nós trazemos dentro de nós. Mas o maravilhoso, querido, é poder entender que mesmo que nós não falamos nada, mas Deus, querido, já conhece tudo que está dentro de nós. Às vezes a palavra, querida, ela não é externada, mas os nossos pensamentos, querido, eles estão diante de Deus. Para Deus, querido, é a mesma coisa que nós pudéssemos nessa noite, através desse equipamento de som, falarmos em alto e bom som, né, como os irmãos me ouvem nessa noite. Deus escuta também, querido, os nossos pensamentos. E de vez em quando, querido, eu tenho uma irmã muito amada, que de vez em quando ela me liga
justamente para poder falar sobre essas coisas. Ela fala: pastor, eu preciso conversar umas coisas com o senhor e tem que ser com o senhor, porque o que eu estou pensando aqui, o que está no meu coração, eu não posso compartilhar, né, com outras pessoas. Pois bem, querido, a palavra de Deus, no verso de número 3, vai nos falar, querido, assim: pois, Asaf falando, né, o salmista falando, ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. É difícil, querido, nós ouvirmos hoje um cristão ter a mesma ousadia, querido, que teve esse salmista, de confessar, querido, aleluia, um pecado tão grave do seu coração, que era a inveja. E uma das coisas, querido, que eu tirei aqui para a nossa meditação, e que muitas vezes, querido, nós fazemos, é que nós gostamos muito de fazer comparações, de olhar para a vida dos outros, e depois nós olhamos para a nossa vida e começamos, querido, a fazer algumas comparações. E eu digo para os irmãos que muitas vezes nós somos infelizes nas nossas comparações, principalmente, querido, quando as coisas não saem da forma que nós esperávamos, né? Essa questão, querido, de comparação, querido, aleluia, ela é complicada. Por quê? Porque Asaf, querido, ele começou a olhar para a vida dos ímpios. Ele olhava para a vida dos ímpios e depois ele olhava para a sua vida. Ele olhava para a casa dos ímpios, depois ele olhava para a sua casa. Ele olhava para a família dos ímpios e depois ele olhava para a sua família. E de repente, querido, um sentimento maligno começou a brotar no coração dele, a ponto, querido, dele confessar que ele estava invejoso. Ele falou: a inveja tomou conta do meu coração quando eu comecei a olhar para a prosperidade dos ímpios. A partir do momento, querido, que uma pessoa tem inveja da outra, é porque, no mínimo, a sua situação, Robinho, é pior do que a do outro. Porque ninguém, querido, tem inveja de uma pessoa que está pior do que ele, né? Glória a Deus. E nós, querido, aleluias, como igreja, nós temos, querido, aleluias, um problema quanto a isso. Por quê? Porque, querido, quando nós começamos a fazer essas comparações, por exemplo, Asaf, querido, estava com seu coração tão azedo, que as comparações que ele estava fazendo começou, irmãos, até a atrapalhar a sua cosmovisão. Ele não conseguia mais enxergar, querido, as coisas dentro de um quadro de realidade. E se você observar, querido, para a palavra de Deus, você vai entender que Asaf, querido, aleluia, com a sua cosmovisão afetada, ele começa a ver, querido, aleluia, um quadro surreal, algo, querido, aleluia, que não era verdadeiro. E eu gostaria de chamar a atenção, querido, da igreja para isso. Por quê? Porque Asaf, querido, em seu estado mental, aleluias, que estava, querido, aleluias, afetado por causa das suas comparações, ele vai supervalorizar, querido, a vida dos ímpios. Porque se nós analisarmos para as palavras, querido, do salmista, você vai entender, querido, aleluias, que aqui na terra todos nós somos pó. Não existe, querido, aleluia, super-homem, nem super-mulher, aleluias, aqui nessa terra. E ele vai dizer, querido, aleluia, no seu salmo assim, ele diz: olha, sobre os ímpios, não há preocupação na vida dos ímpios, sempre são sadios e nédios. Nédio, querido, aqui é aquela pessoa que tem um aspecto lustroso, né? Aquela pele que brilha. Quer dizer, ele está dizendo, olha, o ímpio, além dele ser sadio, ele ainda tem uma pele bonita. Ele chega a brilha de tão saudável que ele é. E ele vai dizer, querido, né? Aleluia, ele diz assim: e eles não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Como assim, querido? Asaf, querido, aleluia, não podia afirmar essas coisas, porque não importa se a pessoa, querida, ela serve a Deus ou se não serve. Todas as pessoas, querida, elas passam por dificuldades, elas passam por problemas. Mas o problema, irmão Robinho, é quando a nossa cosmovisão, ela é afetada, querida, aleluia, por essas, comparações que nós fazemos. Eu acredito que os irmãos já ouviram dizer, querido, um ditado que diz assim, que a grama do vizinho, ela sempre é mais verde, né? E geralmente é assim. E o problema, querido, da comparação é o seguinte: você começa a supervalorizar aquilo que é dos outros e desvalorizar aquilo que é seu. Você começa, querido, a olhar para a vida das pessoas e ver que as pessoas, querido, estão bem demais.
Só que nessa comparação, querida, a nossa cosmovisão afetada, você parece que começa a olhar para você e fala o seguinte: bom, o pessoal está bem demais e eu estou ruim para caramba. E era dessa forma, querido, que Asaf se encontrava. E eu meditando, querido, aleluias, nesta palavra, e eu comecei, querido, aleluias, a perceber, querido, algumas coisas, porque todos nós, irmãos, oramos e buscamos, querido, aleluias, as bênçãos que os nossos corações almejam receber do Senhor. Nós fazemos propósito com o nosso Deus. Nós oramos, nós jejuamos, nós procuramos, irmão Robinho, agradar a Deus de todas as formas, né? Mesmo na nossa vida pecaminosa e tudo, mas há um esforço, vamos assim dizer, da nossa parte, para poder, querido, fazer com que Deus venha se agradar de nós, né? Embora, aleluias, através, querido, das nossas atitudes, jamais nós poderíamos agradar a Deus, porque a nossa justiça, diz a palavra de Deus, que é como um trapo de imundícia. Então, jamais, querido, por causa de esforço humano, nós poderíamos agradar a Deus. Mas, geralmente, querido, nós queremos fazer isso. E você ora e pede a Deus, querido, uma bênção, você clama ao Senhor para poder receber algo. E quando você recebe, querido, tudo aquilo é muito bom, muito maravilhoso, e você se alegra, e você agradece a Deus, e muitas vezes, querido, você faz até um culto, né, de agradecimento a Deus, um culto de ações de graça, convida os irmãos para poder contar da bênção, pede uma oportunidade na igreja para poder dar um testemunho de algo que o seu coração desejava muito e que agora, querido, você receber de Deus. Mas quando nós entramos, querido, nesse estado, aquilo, querido, que um dia produziu alegria no nosso coração, parece que agora se tornou um motivo agora de tristeza no nosso coração. Parece que a nossa casa, querido, ela deixou de ser boa. Ela não é mais tão boa como ela era, aleluias, há um tempo atrás. Parece, querido, que o nosso carro se tornou, né, uma lata velha. Parece, querido, que o salário que nós recebíamos antes, quando nós, né, começamos a trabalhar, era tão maravilhoso, tão abençoado, porque talvez a gente ficamos um tempo desempregado e quando você recebe aquele primeiro salário, você fala glória a Deus e aleluia, né, porque agora eu estou debaixo da bênção de Deus. Mas quando o tempo passa, parece que aquele salário que era uma bênção, agora ele é um salário de fome, é um salário de miséria. Por quê? Porque você começa, querida, a comparar com a vida, querida, aleluia, das outras pessoas. E daqui a pouco, querido, o seu filho não é mais uma bênção, a sua esposa não é mais uma bênção, o seu esposo não é mais uma bênção, porque, querido, a amargura, o azedume, ele entra dentro dos nossos corações. E ele começa, querido, aleluias, a modificar a forma que nós olhamos, querido, para as coisas. As coisas, querido, começam a perder o sentido para nós. E é assim, querido, que nós vamos encontrar esse servo de Deus, um adorador, irmãos. Asaf, querido, aleluias, ele era um adorador dentro do templo. Ele era, querido, aleluias, responsável pela adoração, pelo serviço dentro do templo. Nós estamos falando aqui, querido, nessa noite, de um servo de Deus como eu e você. E eu gostaria, querido, aleluia, de caminhar com os irmãos aqui, né, meditando nessa palavra, porque parece, querido, que as coisas, ao invés de melhorar, você percebe, querido, que há um aprofundamento, uma caída ainda maior na vida, querida, aleluia, de Asaf. A partir do verso de número 13, Asaf, querida, aleluia, ele vai dizer assim, o verso 13, na verdade, ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Asaf, querido, depois de analisar a sua vida e comparar com a vida do ímpio, ele chega, querido, aleluia, a uma conclusão. Ele diz o seguinte: olha, não me valeu nada o esforço de ter uma vida santa, uma vida separada para Deus. Parece que não me adiantou nada, aleluias, lavar as minhas mãos na inocência. Olha só, querida Luiz, a palavra que sai do coração de um homem. Olhar, querida Luiz, para uma palavra como essa, às vezes, querido, nós devemos parar e poder, querida, aleluia, ter esse momento de reflexão no sentido, querido, de será que essas coisas também, querido, nunca passaram no nosso coração, nunca passaram na nossa mente?
Há um ditado que diz que parece que quanto mais nós oramos, mais assombração aparece, né? Quanto mais rezamos, mais assombração aparece. Eu já, aconselhando, querido, alguns irmãos, conversando com alguns irmãos, eu já ouvi isso, não somente de um ou de duas pessoas, mas já ouvi isso, querido, de vários irmãos, pessoas que afirmam para mim o seguinte: pastor, parece que quando eu estava no mundo a minha vida era bem melhor. Parece que antes de eu ter a minha vida entregue a Jesus, parece que as coisas eram mais fáceis para mim. Parece que depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, as coisas se tornaram muito mais difíceis na minha jornada, na minha caminhada. É sobre isso, querido, aleluias, que Asaf está dizendo. Eu estou nessa noite pregando, querido, a respeito de crises existenciais, querido, que nós trazemos dentro do nosso coração. E muitas vezes nós estamos como Asaf. Não queremos, irmãos, compartilhar dessas coisas que o nosso coração está cheio. E Asaf, querido, ele sabia disso. E ele dizia o seguinte: olha, se eu fosse contar, se eu fosse externar aquilo que estava no meu coração, eu iria colocar a mesma dúvida, eu iria semear o mesmo problema dentro do acampamento de Israel. O povo iria me ouvir e com certeza eu iria encontrar muitas pessoas que pensavam como eu, que tinham o mesmo problema, a mesma crise dentro dos seus corações, como eu tinha. E Asaf, querido, ele chega a dizer: só de pensar no que estava no meu coração, já era um peso muito enorme para mim. Às vezes, querido, nós achamos que Deus está sendo injusto para conosco. Era exatamente, querido, o que Asaf pensava. Asaf, querido, aleluia, ele pensava o seguinte: ele falava, bom, eu olho para a vida do ímpio. O ímpio não teme a Deus. Eu estou escutando o ímpio falar do céu, da terra. O ímpio zomba de Deus. E em vez do ímpio estar sendo castigado, sou eu que estou sofrendo dano todas as manhãs da minha vida. Asaf, querido, aleluia, ele olhava para o seu comportamento. É aquilo que nós encontramos, querido, aleluia, lá no livro de Jó. Muitas vezes nós não nos achamos, querido, merecedores daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos vivendo. E era assim que estava o coração de Asaf. E muitas vezes, querido, nós pensamos o seguinte: bom, parece que não é tão vantajoso fazer, querido, aquilo que é certo, ou fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E muitas vezes, querido, nós somos pegos de uma forma tão firmes por esse laço, querido, que muitas vezes nós nos corrompemos. A gente olha para as pessoas e vê as pessoas, querido, fazendo tudo errado. Só que a impressão que dá, querido, é essa, que eles fazem as coisas erradas, só que o final dá certo para eles. E você, querido, aleluia, está fazendo as coisas certas, tentando fazer, querido, aleluia, as coisas da forma que agrada o coração de Deus, e parece, querido, que o final disso é errado para nós. Eu estava ouvindo, querido, um pastor essa semana em uma pregação, e ele dizia o seguinte: parece que existem muitas igrejas onde o pastor, querido, está tentando trazer uma palavra sadia para a igreja. E ele coloca, querido, ele abre uma igreja e fala o seguinte: eu vou comprar 20 bancos, ele coloca ali 20 bancos, mas, querido, dele passa 1 ano, 2 anos, 5 anos e tudo, e ele não consegue encher aqueles 5 bancos. E chega, querido, aleluia, um outro pastor pregando, querido, coisa que não tem nada a ver, totalmente fora da palavra de Deus, e ele coloca, querido, 2.000 cadeiras, e dentro, querido, de um mês, 60 dias, 90 dias, querido, ele precisa comprar mais cadeiras, porque a igreja dele, querido, está bombando. E a gente começa, irmãos, a olhar para essas coisas, será se vale a pena mesmo você falar, querido, aleluia, uma palavra genuína, verdadeira? Por quê? Porque a gente começa, querido, a olhar para as coisas, e essas coisas, irmãos, elas começam a mexer com o nosso coração. Queridos,
nós vamos precisar interromper a transmissão, principalmente do Instagram, agora, né? E porque o nosso tempo está acabando, restam só poucos minutos, mas daqui a pouco nós retornaremos com a ministração da palavra de Deus. Só um momento, por favor. Graças a Deus. Pois bem, querido, voltamos. Nessa noite, querido, nós estamos meditando na palavra de Deus, falamos sobre a questão do perigo das comparações. Falamos, querido, que muitas vezes nós achamos que Deus está sendo injusto, né, para conosco. Deixa eu te dizer, amados, Deus compreende esses pensamentos, essas maquinações, querida, aleluias, do nosso coração. Mas eu posso nessa noite te afirmar que Deus jamais, Ele será injusto, querida, aleluias, com qualquer pessoa que seja. Porque tudo aquilo, querida, aleluias, que nós passamos, ainda é pouco, na verdade. Né? Se Deus fosse nos tratar segundo, querido, o nosso merecimento, nós estaríamos perdidos. E quando você lê o versículo de número 14, Asaf, o versículo 13, ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. O versículo 14, ele vai dizer: pois de contínuo sou afligido e cada manhã sou castigado. Achar, querida, aleluia, que nós não somos merecedores daquilo que nós estamos passando é um erro gravíssimo. Mas Deus, querido, é tão maravilhoso que Deus vai trabalhar na nossa vida, não com maldade, mas Deus, querido, Ele vai trabalhar em nossa vida para poder abrir os nossos olhos, para nós podermos, querido, aleluia, contemplar que não há injustiça. Pelo contrário, há um amor, querido, aleluia, de Deus derramado sobre nossas vidas. Eu gostaria, querida, aleluia, de ler um texto com os amados irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler alguns versículos. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é necessária para nós entendermos, querido, aquilo que nós estamos pregando nesta noite. Enquanto os irmãos acham, o Salmo de número 103, verso 10, diz assim: que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Davi, querido, aleluia, ele chega à conclusão quando ele diz essa verdade. Eu poderia, querido, aleluia, nessa noite dizer para os irmãos que o inferno ainda seria pouco para tantos pecados, querido, que nós cometemos contra a santidade de Deus. Mas o salmista está nos dizendo, Davi está nos dizendo, que Deus, querido, Ele não vai nos retribuir segundo os nossos pecados. Glória a Deus por isso, né? E nem vai nos pagar segundo as nossas iniquidades. O texto de Mateus 20, a partir do primeiro versículo, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupastes o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um.
Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem de nós, irmãos, poderíamos exigir alguma coisa de Deus? Mas, às vezes, querido, o nosso comportamento é como o desses primeiros trabalhadores. Nós somos, irmãos, tendenciosos a isso, de achar que o tempo de conversão, o tempo de ministério, nos traz, querida, aleluia, algum benefício. Isso, irmãos, é uma bobeira da nossa parte. Olhar para esse texto, irmãos, é ver um Deus justo, é de pagar o valor combinado com os primeiros trabalhadores. O texto não nos apresenta, querido, apenas um Deus justo, mas nos apresenta, querido, também um Deus amoroso. É de dar, querido, para aquele que trabalhou apenas 1 hora no dia, a mesma quantidade daquele que trabalhou o dia todo. Para aquele que trabalhou o dia todo, parecia injusto receber, querido, o mesmo tanto. Mas não há injustiça naquilo que foi combinado. Na verdade, querido, é a revelação de um amor para aquele, querido, que trabalhou menos. O texto, querido, aleluias, ele é muito claro quanto a isso. E ele vai nos falar, querido, aleluias, de pensamentos tolos, de achismos. E quantas vezes, querido, nós estamos cheios dessas coisas? Quantas vezes, querido, nós achamos que estamos cobertos de razões? E muitas vezes, querido, nós chegamos até a dizer, né, que contra razões, ou contra fatos, não há argumentos. E às vezes, querido, nós queremos encostar Deus em uma parede e exigir de Deus, querido, aleluia, que Deus nos pague, não aquilo que foi o combinado, mas nós queremos, querido, receber além daquilo que foi combinado. É um erro, querido, aleluia, muito grande da nossa parte. Mas eu gostaria, querida, aleluia, de nesta noite finalizar a nossa meditação, querida, aleluia, nesse texto. Por quê? Porque todos nós, irmãos, ocorremos muitas vezes nesses erros. Quando o nosso coração, querido, está magoado, quando o nosso coração, querido, está azedo por causa dos problemas, quando a nossa cosmovisão, querida, ela é afetada por causa dessas coisas, todos nós, irmãos, aleluias, cometemos erros, aleluias, como o salmista Asaf cometeu. Mas Deus, Ele vai, querido, aleluias, tratar com Asaf. E é interessante, querido, que parece que Asaf está, aleluias, como o dono da razão, né? Aleluias, que ele tem prova suficiente para poder chegar diante de Deus e falar o seguinte: olha, o que o Senhor está fazendo na minha vida é injustiça. Não está certo o que o Senhor está fazendo, porque parece que viver de uma forma totalmente desvinculada da tua palavra e da tua vontade, parece que dá mais certo do que aquele que vive de acordo ou em conformidade com a tua vontade. Mas no verso de número 21 e o verso 22, eu gostaria que você lesse, querida, aleluias, aí na sua Bíblia. Na minha Bíblia está escrito assim, Asaf dizendo: quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Às vezes, querida, aleluia, nós nos achamos o sabichão, o dono, querida, aleluia, né, do conhecimento de todas as coisas. Mas nós não passamos, querido, como diz aqui a palavra de Deus, de um irracional. Tem uma versão, querido, que diz que Asaf se comparou, querido, como um animal irracional. Olha só.
Será se no começo desse, vamos dizer, né, desse combate de Asaf com o Senhor, será se Deus lá no começo não poderia dizer para ele assim: ô animal, você não está vendo que você não entende nada? Engraçado que Deus não nos trata dessa forma, né? Mas pelo contrário, querido. Deus, você lê no verso de número 17, Asaf dizendo o seguinte: até que entrei no santuário e Deus me atinou com o fim deles. Deus me mostrou o fim dos ímpios. Deus fez questão, querida, aleluia, de mostrar para Asaf que não havia injustiça. Que Asaf, querida, aleluia, não estava sendo castigado, mas Asaf, querido, estava sendo preservado. Esse salmo, querido, aleluia, ele falou profundamente ao meu coração, querido, essa semana. Às vezes, querido, nós não recebemos do Senhor aquilo que o nosso coração almeja. Não é porque, querido, Deus é injusto, é porque Deus é ruim. É porque Deus, querido, está nos preservando. Porque, irmão, nós temos uma capacidade de autodestruição que nós não fazemos, querido, ideia disso. E Deus, como nos conhece, querido, no profundo, irmão Sérgio, Deus, ele vai vedar muitas coisas em nossas vidas, porque Ele sabe que é desse perigo que nós somos. E é isso, querido, que Deus está fazendo com Asaf. Agora, querido, aleluia, o Asaf, ele consegue enxergar agora com clareza. Ele não é mais agora como um animal irracional. Na verdade, aleluia, não está sendo castigado, mas ele está sendo preservado. Ele não está sendo, querido, injustiçado por Deus. Pelo contrário, ele está recebendo uma graça de Deus. Já parou, querido, aleluia, para pensar nisso? E eu creio, querido, que Deus nessa noite está falando com muitos corações. Existe, irmãos, algo infinitamente maior e melhor, irmã Dani, e que Deus reservou para a sua igreja, para mim e para vocês. O problema, querido, é que nós estamos com os nossos olhos naquilo que é terreno. Mas se nós começarmos, querido, a tirar os nossos olhos daquilo que é terreno, irmã Assunção, e começarmos a olhar para as coisas que são celestiais, se houvesse essa compreensão, querida, aleluia, de que verdadeiramente, irmãos, aleluia, daquilo que nós iremos receber, que Deus não está, querido, nos vedando uma riqueza, às vezes, aqui na terra. Pelo contrário, Deus, querido, está preparando uma herança lá nos céus para cada um de nós. Deus, querido, aleluia, precisou levar Asaf para dentro do templo, e lá no templo Deus se revelou para Asaf. Deus começou, querido, a mostrar para o coração daquele homem que aquele quadro, querido, aleluia, talvez bonito, né, que atraiu a atenção de Asaf, que o coração de Asaf desejou, querido, aleluia, receber. Deus mostrou para ele e falou o seguinte: olha isso aí que você está vendo, isso é passageiro, Asaf. Isso aí é como uma pessoa que está dormindo e quando ela acordar, já passou, aleluia. Isso aí é muito transitório, isso é rápido. Está vendo essa riqueza que esse ímpio está gozando dela? Logo, logo ele vai perder isso. E isso que para ele é riqueza, vai se tornar na eternidade uma perdição na vida dele. Asaf, querido, ele começa a compreender, irmãos, que aquilo que era atrativo, na verdade, era um laço, era uma armadilha na vida daqueles ímpios. Agora, somente, querido, aleluia, um homem que tem um encontro com Deus, que tem, querido, a sua mente aberta, os seus olhos abertos, pelo Espírito Santo de Deus, é que vai conseguir, querido, enxergar essas coisas. Agora, olhar, querido, aleluia, com a visão de Asaf agora, e se nós pudéssemos começar novamente uma outra pregação, e talvez perguntar para os irmãos: e agora, irmão, será se você quer trocar a sua salvação, a sua herança no céu, por um laço, por uma armadilha? Eu tenho certeza agora que ninguém quer. Pois deixa eu te dizer, querido,
Não adianta nós queremos brigar com Deus. Jamais nós iremos vencer a Deus. Glória a Deus, querido, por isso. Porque o melhor da nossa vida, irmãos, é quando nós somos vencidos, aleluias, por Deus. Não existe, querido, aleluias, favor maior, graça maior do que ser vencido por Deus. Mesmo não entendendo, mesmo, querido, aleluia, com essas crises, esses pensamentos dentro do nosso coração, mas um dia, querido, Deus irá nos mostrar de que verdadeiramente, irmão Dário, vale a pena, aleluias, ficar na presença de Deus, ser puro de coração, ter mãos inocentes, querido, na presença de Deus. É isso, querido, que verdadeiramente importa, aleluias, para cada um de nós. Porque quando Cristo voltar para buscar, querida, aleluias, a sua igreja, não vai ficar, Robinho, nem raiz, nem ramo. Todas as coisas, querido, neste mundo serão totalmente destruídas. Todas as coisas, querido, neste mundo serão totalmente, irmãos, queimadas. Deus vai aniquilar todas essas coisas. E Deus vai trazer o quê? Novo céu, nova terra. Para quem? Para os limpos de coração, para aqueles, querido, que têm as suas mãos lavadas na inocência, para a igreja, querido, de Jesus Cristo. E não será, querido, aleluias, um momento, né, algo transitório, mas esse momento, querido, será para toda a eternidade. Será, querido, uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida de paz. Uma vida, querido, saudável, sem doença. E é isso, querido, que nós esperamos, irmãos, do nosso Deus. E talvez, queridos irmãos, estejam pensando, pastor, hoje é culto de Santa Ceia. E o que o senhor está pregando sobre essas coisas? É justamente por isso, querido. Porque o que nós vamos fazer nessa noite, aleluias, é um testemunho. Primeiro, de que Jesus morreu. Segundo, que Ele ressuscitou. Terceiro, que Ele voltará para poder buscar a sua igreja. É por isso que os nossos corações, irmãos, têm sido tratados por Deus. Eu estava vendo o irmão Arthur, né, na hora da sua ministração, falando a respeito justamente disso, dos nossos corações. São, querido, aleluias, né, tribulações que vêm sobre nossas vidas, são momentos difíceis. E glória a Deus, querido, aleluias, por isso. Nós sabemos, irmãos, que o nosso descanso, aleluias, ele não é aqui. Nós não estamos esperando descanso aqui nessa terra. Aqui, irmão, nós somos mochileiros. Aqui nós somos, querido, peregrinos, né? Nós não estamos aqui, querido, aleluias, como uma morada permanente. Nós estamos aqui, querido, apenas de passagem. A nossa morada, querido, é o novo céu e a nova terra, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos, agradecendo a Deus. Bendito Deus e eterno Pai. Eu quero, Deus amado, mais uma vez te agradecer, Senhor. Porque o Senhor, nesta noite, abre, ó Deus amado, os nossos olhos. O Senhor nos faz, ó Deus amado, entender, ó Deus, que nós somos, ó Deus amado, felizardos, por sermos, ó Deus amado, cidadão do céu. Não importa, Deus amado, o momento que estamos passando. Se é momento, ó Deus amado, de crise. Se é momento, ó Deus amado, de choro. Se é momento, ó Deus amado, de tristeza. Se são momentos, ó Deus amado, de escassez. Para nós, ó Deus amado, aleluia, nós não queremos colocar os nossos olhos, ó Deus querido, nessas coisas. Nós queremos, ó Deus amado, no nome de Jesus, colocar, ó Deus amado, os nossos olhos, ó Deus querido, no Senhor. Olhar, ó Deus amado, para o Senhor. Sermos, ó Deus amado, como os nossos irmãos que tiveram os seus nomes relacionados, ó Deus querido, Senhor, ali em Hebreus, capítulo 11, como heróis da fé, que esperaram, que aguardaram, que sofreram, que padeceram, mas que, aleluias, esperaram, ó Deus amado, no Senhor, sabendo, ó Deus querido, aleluias, que o seu galardão, ó Deus amado, não era nessa terra. Que o Senhor tome, ó Deus amado, as nossas vidas em tuas mãos.
Que o Senhor tome, ó Deus amado, aleluias, ó Deus querido, Senhor, os nossos corações, ó Deus amado, em tuas mãos. Que o Senhor venha trabalhar, ó Deus amado, em cada um de nós. Que esta palavra, Deus amado, que é viva e poderosa, ela possa, Deus amado, surtir, ó Deus querido, esse efeito. O efeito, ó Deus amado, aleluias, ó Deus querido, da transformação. Para a glória, Deus amado, do teu nome. Nós oramos, ó Deus amado, a ti. No nome santo, ó Deus amado, de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós somos ricos, querido, porque o nosso tesouro, aleluias, é lá no céu. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura do texto para nós consagrarmos nessa noite o pão e o cálice. Eu gostaria de pedir à amada igreja, por gentileza, você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler, querida, a partir do verso de número 23. Graças a Deus. Você que está em casa, pegue aí agora, querido, o pão, pegue o suco da uva, porque nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor neste momento. O texto sagrado, querido, nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. E quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar as duas irmãs, por gentileza. Chegue para cá, por favor. Nossa irmã Iraíde está com o pão, a nossa irmã Dani está com o cálice. Nós iremos, querido, orar, consagrando, separando este pão, separando, querido, este cálice, que é o suco da uva, como os elementos, querido, nessa noite da Santa Ceia do Senhor. Para nós, querido, o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, porque nós não cremos, querido, na transubstanciação. Nós cremos, querido, aleluia, que aquilo que nós fazemos, querido, por fé, mas sabemos, querido, que um dia estaremos participando, dessa ceia com o nosso Senhor, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos que estão aqui, estenda as mãos para cá. Os irmãos que estão em casa, estenda suas mãos para o pão, para o suco da uva aí na sua casa. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Deus amado, nesta noite. Senhor, consagrando, ó Deus amado, este pão, que representa, Deus amado, o seu corpo, que foi crucificado, ó Deus amado, naquela cruz. Consagramos também, ó Deus amado, o suco da uva, que representa, Deus amado, o teu sangue, que foi derramado, ó Deus amado, ali na cruz do Calvário. Nós pedimos, ó Deus amado, a Ti, Senhor, essa compreensão para aquilo, ó Deus amado, que nós iremos fazer. Que o Senhor, ó Deus amado, venha nos dar o discernimento. Sabemos, ó Deus amado, que em nós não existe, ó Deus amado, aleluias, ó Deus querido, mérito algum, Senhor, em fazermos, ó Deus amado, o que vamos fazer. Mas nós cremos, ó Deus querido, que fomos justificados, ó Deus amado, pelo Senhor, santificados, ó Deus amado, pelo Senhor. E é confiando, ó Deus amado, no mérito do Senhor, que nós, ó Deus, iremos comer deste pão e beber, ó Deus amado, deste cálice, anunciando, ó Deus amado, aleluias, ó Deus querido, Senhor, a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Para a glória, Deus amado, do teu nome nós oramos, e no nome de Jesus te agradecemos.
Amém, Jesus. Amém. Por favor, as irmãs podem distribuir a Santa Ceia para os irmãos que estão aqui na casa do Senhor. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Esse Senhor está vivo, igreja. Com certeza Jesus vive. Cantemos aleluias a Ele nessa hora. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Glória a Deus. Cantamos Você que está em casa, declare nessa hora aleluia ao nosso Senhor. aleluia. Se prostra aí na sua casa mesmo, aos pés do nosso Senhor, e cante a Ele aleluias, 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 amém. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos
nosso Senhor, Ele vive. Ele é ressurreto, igreja. Nos alegremos no nosso Senhor, porque Ele vive. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos, queridos, só aguardar o Ministério de Louvor, né? Nós vamos pegar também da Santa Ceia. Amém, querida. Amém, Dani. Obrigado, filha. Graças a Deus. Nós vamos, querido, nessa noite participarmos da Santa Ceia do Senhor. Com o coração, querido, agradecido a Deus, porque o maior presente, irmãos, que nós poderíamos receber de Deus, a maior dádiva que nós poderíamos receber de Deus, foi quando Deus entregou o seu Filho para poder morrer naquela cruz. Porque ali, querido, os nossos pecados, as nossas dívidas, elas foram pagas. Ali, querido, Deus mudou, aleluia, a nossa sorte. Deus mudou, querido, a nossa história. Porque nós estávamos, querido, contados com aqueles que estavam perdidos. Mas ali, querido, Deus nos redimiu. Deus pagou, querido, aleluia, um grande preço, que foi a vida, aleluia, do seu Filho amado. O Cordeiro Santo de Deus, que entregou, querido, a sua vida, que foi ali imolado, para a purificação, querido, dos nossos pecados. E crendo, querido, aleluias, nisso, é que nós vamos participar na Santa Ceia do Senhor. Amém? No nome de Jesus. Levante, querido, aleluias, o pão. Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa, também levante o pão. Graças a Deus. E nós vamos recitar, querido, aleluias, o verso. Glória a Deus. Vamos lá? Todos? 1, 2, 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Participemos todos, querido, do pão no nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, que da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Levante, querida, aleluias, agora o cálice, e vamos todos recitar, aleluias, a palavra de Deus, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Participemos todos, querido, do cálice agora, no nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus com o nosso irmão Robinho. Por favor, querido. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Jesus, de estarmos em comunhão, Deus. Deus, nós entendemos, Deus, que assim como cantamos, Deus, para sempre o Senhor seja e vai ser adorado, Jesus, pelos teus filhos, Deus, e chegará um dia, Deus, que até aqueles, ó Pai, que não te reverenciaram, Jesus, se prostrarão e olharão e entenderão que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, por esse momento, estarmos na tua presença em comunhão com os teus filhos, Deus, com a tua igreja, e não deixa, ó Pai, que percamos essa comunhão, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Querido, estamos caminhando já para o encerramento do nosso culto. E eu gostaria, querido, de
deixar um aviso, né, a todos os nossos irmãos. Alguns irmãos queridos já estão nos perguntando a respeito, querido, da abertura da igreja. Quando é que nós estaremos, né, abrindo as portas da igreja para que nós podemos reunir, né, com um número maior de irmãos. Querido, nós vamos aguardar ainda mais um pouco, ok? Durante essa semana, até o próximo domingo, ainda nós continuaremos ainda fazendo os nossos cultos online, tá bom? Então, nós não vamos ter pressa. Nós queremos, irmãos, ser um pouco mais cautelosos, ok? Nossos irmãos, né, que são acima de 60 anos, a lei ainda não permite que os nossos irmãos se reunirem conosco. Os filhos também, né, dos nossos irmãos que de 0 até 12 anos também ainda não podem vir à igreja. E como nós temos, irmãos, né, alguns irmãos idosos, nós temos também pais que têm crianças dentro dessa faixa etária aí de 0 a 12 anos, nós estamos entendendo, querido, que é melhor que os irmãos continuem fazendo o culto em casa, né, assistindo o culto ou cultuando a Deus em casa, do que nós trazemos os pais para a igreja e deixar os nossos filhos, queridos, sem o culto, né, lá na casa, ok? Então nós vamos aguardar mais um momento, vamos continuar, querido, fazendo o culto aqui pela transmissão, e eu acredito que em breve nós estaremos abrindo a igreja para poder, querido, receber os irmãos, é claro que com todo o cuidado, né, com toda a sensatez que nós precisamos ter, querido, tá bom? Então eu gostaria de deixar essa informação a todos os irmãos em nome de Jesus. Na quinta-feira, nós estaremos aqui novamente adorando a Deus, cultuando ao Senhor, nós aqui, nossos irmãos em casa. Domingo, se assim permitir o Senhor, novamente nós estaremos aqui também cultuando a Deus, tá bom, queridos? Aí a gente deixa os avisos aí para poder passar para os irmãos, então, nessa próxima semana. Queridos, uma semana de bênção, uma semana, querida, aí debaixo da graciosa vontade do Senhor, né, que nós possamos acalmar o nosso coração, continuar, querido, confiando em Deus, amém? Porque nós estamos passando, querido, por essa pandemia, mas isso, querido, nunca foi e jamais será um problema, querido, para o nosso Deus. Deus está acima de todas essas coisas e Deus continua tendo o controle de todas essas coisas, amém? Então vamos continuar orando, né? Nós que estamos fazendo os cultos nos lares, vamos continuar fazendo os nossos cultos nos lares, tá bom? E que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero dizer que, como pastor dos irmãos, eu estou à disposição de todos. Se os irmãos precisarem de conversar conosco, é só agendar que nós estaremos conversando no nome de Jesus, ok? Quero também agradecer a Deus pela vida dos irmãos, né, na sua fidelidade, nas suas ofertas, nos seus dízimos. Que Deus, querido, continue abençoando os irmãos no nome de Jesus, ok? Eu quero convidar agora a minha esposa, a diaconisa Lide. Ela estará fazendo a oração final, agradecendo a Deus, e depois nós daremos a bênção apostólica no nome de Jesus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Louvamos a Deus, né, irmãos, por este momento glorioso que estivemos aqui na casa do Senhor, por este ato de comunhão, de fé. E nós vamos agradecer a Deus neste momento por tão rica oportunidade, irmãos. Quantos, né, desejam estar aqui, irmão Assunção, e não podem. E Deus preparou este momento para nós. Este é o momento que Ele reservou para nós estarmos aqui na casa dEle, e nós queremos agradecer a Deus nesta hora. Vamos orar ao Senhor agradecendo por todas as bênçãos recebidas. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta hora, Senhor, por este momento, Senhor, que estivemos aqui na tua casa, por este momento de comunhão, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, Senhor, que tem sido derramado em nossas vidas, Senhor. Senhor, pelos teus cuidados, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, por aqueles que estão nos seus lares, Senhor. Senhor, que a tua bênção, Senhor, possa alcançar cada um dos teus filhos nesta hora. Senhor, aqueles que necessitam de uma bênção, de uma vitória, tu és poderoso, Senhor, para nesta hora, Senhor Jesus, alcançar os teus filhos. Nós te louvamos, Pai, pelas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento de comunhão, ó Pai. Sê conosco nesta hora. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, uma semana abençoada, debaixo das tuas mãos protetoras, ó Pai. É o que eu te peço nesta hora, Senhor, e já te agradeço. Amém, Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja, meu querido, sobre a sua vida, sobre a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre, que todos digam amém. Que Deus vos abençoe. No nome de Jesus, um abraço a todos os irmãos. A paz do Senhor. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, a sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, a sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. Porque, igreja, o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Porque, igreja, o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos está a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. Porque, igreja, vai. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Porque, igreja, o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O que, igreja? Nenhum inimigo o quê? Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. A paz do Senhor para toda a igreja. Fiquem com Deus. Amém.